Dia, boa tarde. Vamos iniciar então a nossa primeira aula da meta 5. Antes da gente começar essa meta 5, vou explicar algumas coisas. Nós tínhamos um questionário que era para ser entregue na semana da quarentena, que nós entramos em quarentena. Vou estar disponibilizando o link para vocês de um questionário online. Ele vai servir já como uma revisão para a nossa prova e questões bem simples, baseadas naquele primeiro questionário e algumas outras questões. Os questionários que vocês fizeram físico, guardem, quando retornar às aulas eu vou recolher os físicos. Então, essa diversificada de questões que eu estou disponibilizando o link vai valer 10 pontos, fechando a nota da diversificada. Professora, que conteúdo vai cair na prova? Vai cair todo o capítulo 2, tá? E o início do capítulo 3, que são as aulas que nós temos essa semana. Então, vamos lá. Não se preocupem com a prova, que essa semana ainda disponibilizo para vocês uma lista dos conteúdos que vai cair na prova. Então, vamos lá. Página 422 do capítulo 2. Lá embaixo uma questão, né, que era para falar sobre a opinião de vocês. Então, era uma questão pessoal para fazer no caderno. Que outras formas de migração forçada existem? Então, ali vocês poderiam estar explicando a questão da fome, a questão de epidemias, como é o caso da África, né? Muitas pessoas acabam saindo da África em busca de outras condições de saúde, de saneamento básico, perseguição política. E daí eu pedi para vocês fazerem da página 423 até a página 430. Então, essa primeira aula vai ser da correção desses exercícios e vou fazer alguns comentários para que nós estejamos encerrando o capítulo 2. Então, lá na página 423, tem 4 quadrantes onde vocês têm que colocar que tipo de migração é, descrever as características dessa migração. Migração interna, deslocamento dentro de um mesmo território. Poderia dar o exemplo de alguém do período do êxodo rural, onde teve deslocamento em massa de pessoas do Nordeste sentido São Paulo. Migrações temporárias, falando ali da questão das peregrinações, de movimentos onde a pessoa vai para fazer um estudo da língua ou alguma universidade, conclui seus estudos e retorna para o país de origem. Então, na migração temporária, há o retorno, indiferente do tempo, existe o retorno para a sua origem. Migrações internacionais quando extrapolam as fronteiras políticas. Então, uma migração de um país para outro país. E migrações permanentes é quando a pessoa vai morar em outro país, vai morar em outra região de forma definitiva, sem retorno. 2 era para você procurar outros migrantes brasileiros, reportagens, manchetes, né, que falassem sobre essa reportagem. Então, ali, né, os mais recentes têm a vinda de haitianos, em virtude de melhores condições de trabalho, tem a questão dos venezuelanos, que vieram por causa da fome, dificuldade de adquirir medicação, devido à crise e instabilidade política vivida no país. Poderia estar falando da vinda dos pessoas vindas do Líbano, em virtude de conflitos e terrorismo. Então, tem várias questões que podem ser abordadas aí nessa questão. A 3 tem uma reportagem falando de venezuelanos que estão se instalando no estado de Roraima, em situações precárias. De acordo com o texto e a fotografia, assinale qual dos fatores contribuiu para o início da crise migratória na Venezuela. O que né, esses fatores, como dificuldade de acesso à alimentação, baixos salários, crise política, eles são o quê? Que tipo de fatores? Eles são atrativos ou repulsivos? São fatores repulsivos, né? Não são interessantes. Ninguém busca um país que está em situação de guerra e conflito civil. B, né, já expliquei os motivos. E a 4 está falando de imigrantes haitianos que vieram para o Brasil em 2016. E está perguntando sobre a representatividade econômica. Então lá, o texto aborda que 26.127
trabalhadores haitianos possuem registro, então eles estão inseridos no trabalho formal, aparados pelas leis, representando 22,53% do total de haitianos no país. Página 425, eu vou falar dos quadrantes, não vou ler as frases, né? Mas vou falando dos quadrantes para vocês verificarem se vocês completaram correto. No quadrante verde, a palavra seria quadrante, o azulzinho com os risquinhos. Então, a primeira palavra, invenções tecnológicas. No segundo parágrafo, atividades econômicas. Terceiro parágrafo, crescimento demográfico. E na última linha, primeiro espaço polo, segundo espaço desertos. No quadrante com risquinhos roxos na lateral. Primeira linha, populoso. Segundo, povoado. Terceiro, natural. Quarto, mortalidade. E quinto, natalidade. E no último quadrante, amarelo com verde. Primeira, denominado pirâmides etárias. Feminino e masculino e faixa etária. Depois, migrações internas. E na última linha, migrações internacionais. Então, ali recapitulando o que foi visto nesse capítulo. Página 427. Página 427, ela começa com o mapa mundi na primeira, para vocês identificarem quais são os continentes e oceanos. Então, o primeiro que está ali, número 1, América. Número 5, Oceania. Letra B, Oceano Índico. E letra D, glacial ártico. Era esses que era para serem completados. Questão A. O Oceano Atlântico está localizado entre quais continentes? Então, o Atlântico ele está entre a costa leste da América do Sul e da América do Norte e costa oeste da Europa e da África. Então, é a letra A que a gente vai marcar Europa, África e América. De acordo com o gráfico da página 366, assinale os dois continentes com a menor dimensão. Quais são os menores continentes do nosso planeta? Por último é a Oceania, né, em quinto lugar, e em quarto lugar, Europa. A questão 2 está pedindo para você analisar a teoria da deriva continental de Alfred Wegener e assinalar o nome do supercontinente batizado por Alfred Wegener durante a primeira supermassa da formação dos continentes. Então, a questão correta é a Pangeia. E daí a questão 3, o que é interperismo? Então, é um processo natural de desgaste e desagregação dos solos, das rochas. Então, ele pode ser causado de forma física, de forma química ou de forma biológica. E ela pode ser acelerada através da ação dos seres vivos mais intensamente com a ação do homem. Se eu fosse dar exemplos de agentes intempéricos, então eu tenho a erosão pluvial, fluvial, marinha, glacial, marítima. Quais são esses agentes? A chuva, a água dos rios e lagos, a água dos oceanos, a água proveniente das geleiras, em estado sólido. Então, poderia estar caracterizando esses agentes. Questão 4. Na questão A, é para você citar duas áreas densamente ocupadas e duas áreas vazias. Você poderia estar colocando o nome de um país, ou de um bairro, região, ou você poderia estar respondendo também como áreas densamente ocupadas, sendo regiões de centros urbanos e faixas litorâneas, ou que a gente sabe que a faixa litorânea, até mesmo pelo solo fértil, tem uma preferência da instalação de pessoas, e regiões de vales, de rios, onde tem o extrapolamento das águas, fazendo essas regiões serem mais férteis. E regiões vazias, regiões inóspitas, regiões onde o custo, a instalação de pessoas é mais difícil, como áreas íngremes, como planaltos, cadeias montanhosas e regiões extremamente frias ou extremamente quentes, como as regiões de deserto.
Quais os principais fatores que contribuem para o aparecimento de vazios demográficos, ou seja, regiões inóspitas? São fatores principalmente naturais. Naturais como o quê? Temperaturas abaixo de zero, como a região da Antártida, da Patagônia, do Ártico, ou regiões extremamente secas, como é a região do deserto do Saara, deserto de Gobi, deserto do Atacama e outros desertos. 5. Tinha 5 imagens e você tinha que caracterizar cada uma. Na página 429. No primeiro parágrafo, ele está falando de uma região que, apesar de ser uma região de declínio, ela tem ampliação de áreas cultiváveis. A técnica do cultivo é de áreas em inclinação, ou seja, terraceamento. Aonde que a gente encontra isso? Lá no sul e leste da Ásia. Tem na Mongólia, Vietnã, China, Indonésia, regiões onde tem o relevo muito acidentado. Então seria a questão A. O segundo parágrafo está falando que a região ocupa lugares praticamente inabitáveis, como altas montanhas, com o objetivo de evitar as enchentes provenientes dos rios. De qual imagem ele está tratando? Da B ou da C? Da questão C, que está ali a construção de um mosteiro no Butão, que também as construções são parecidas com os mosteiros, com os centros budistas no Nepal. Então, a imagem C. E por último, está apresentando grandes caravelas proveniente da utilização das navegações do século XV e XVI. De qual imagem tem grandes caravelas? A, B. Essa questão ela estava bem fácil, né? E a questão 6. Observe o mapa a seguir e responda as questões. Então, tem um mapinha ali mostrando a densidade demográfica, onde quanto mais escuro, maior a densidade demográfica, quanto mais claro, menor a densidade demográfica. E circunferência. Se a circunferência ela for maior, é porque existem mais de 5 milhões de habitantes. Se a circunferência for menor, a população estima-se entre 1 e 5 milhões. Então, letra A. Em qual faixa de densidade demográfica encontra-se Tóquio? Olhem lá, Tóquio está na região que, além de estar circulada com uma grande área de circunferência grande, com mais de 5 milhões de habitantes, ela também está inserida na cor marrom. Então, a densidade demográfica da cidade é mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Questão B. Qual das duas cidades, Sapporo ou Kitakyushu, tem a menor faixa de densidade? Sapporo, se vocês procurarem lá em cima, na ponta norte do Japão, ela está numa região marrom, ou seja, quer dizer que Sapporo tem mais de 200 habitantes. Enquanto Kitakyushu, ela está numa região pintada com a cor laranja. Então, ela tem entre 50 e 200 habitantes. Qual que é a menor faixa de densidade demográfica? Kitakyushu, ok? C. Quantos habitantes por quilômetro quadrado representa a faixa de densidade demográfica lá na cidade de Sendai? Está representada pela cor laranja. Então, essa população é entre 50 e 200 habitantes por quilômetro quadrado. A D. Quais as cidades apresentam a maior população? Então, é só procurar aquela circunferência maior que vai representar que tem mais de 5 milhões de habitantes. Que vai ser o caso ali de Tóquio e Osaka, ok? E a 6 está falando que a densidade demográfica do Japão é de 350 habitantes por quilômetro quadrado. Está falando que essa região é muito povoada ou pouco povoada? Pensem um pouco. Muito povoada. Existem 350 pessoas por quilômetro quadrado. A gente tem países onde o percentual é negativo, é 0, alguma coisa por quilômetro quadrado. Então, o Japão é um país densamente povoado, ou seja, muito povoado. Alunos, essa é a correção. O capítulo 2 vai cair na nossa prova formal e a introdução do capítulo 3.
Para a próxima aula, peguem o módulo 2, capítulo 3, onde diz Povo, Cultura e Nação. Façam a leitura da primeira parte até a página 361 para a próxima aula, que esse vai ser o nosso conteúdo da prova formal 2. Então vai cair todo o capítulo 2, a introdução e a primeira parte do capítulo 3. Qualquer dúvida, deixem seu comentário. Próxima aula nós iniciamos o capítulo 3. Beijo, gratidão.